A paz do Senhor, amados irmãos, que o Deus bendito, o Deus eterno, abençoe a sua vida, o nosso entendimento para o aprendizado da sua palavra. Estamos aqui hoje com a nossa lição de número 10, a última defesa de Jó. Uma lição bem interessante, a gente tem aí alguns artigos aí para abrilhantar um pouco mais aí o vosso ensino e o nosso aprendizado aí para a glória do nome do Senhor Jesus. O textuário nos diz: ou não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos. A verdade prática diz: ao olhar retrospectivamente para o passado, lembre o quanto Deus trabalhou nele. O nosso texto base está registrado no livro de Jó, capítulo 29, versículo de 1 a 5, capítulo 30 de 1 a 5 e 31 de 1 a 5. Vamos ler um versículo de cada capítulo. 29, 1 diz: e prosseguindo Jó em sua parábola disse: quem me dera ser como foi nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. 30, versículo 1: mas agora se riem de mim os de menos idade do que eu, e cujos pais eu teria desdenhado de pôr com os cães do meu rebanho. 31, 1: fiz concerto com os meus olhos, como, pois, o fixaria numa virgem? O nosso objetivo geral é mostrar que Jó, profundamente afetado pelo sofrimento, recorda nostalgicamente do seu passado de glória. Os objetivos específicos nos diz mostrar que Jó lembra dos tempos passados, quando era visto e reconhecido socialmente por todos. 2. Contrastar que o seu estado passado de Jó, contrastar o estado passado de Jó com o seu presente, contrastar o estado passado de Jó com o seu presente. Elucidar a insistência de Jó na defesa da sua inocência. Quando a gente fala de passado, nós falamos de nostalgia, de lembranças memoráveis. Existem lembranças boas e lembranças ruins, né? Tem lembranças boas e lembranças ruins, né? E essa nostalgia de Jó, ele relembrava o tempo em que ele era reverenciado. O tempo em que, segundo ele, Deus andava com ele, Deus atendia suas orações, Deus o abençoava. Quero trazer à luz aqui que, às vezes, em momentos de nossas vidas, nós achamos que quando estamos em todo o glamour, em toda a glória, toda a honra, é o tempo que Deus está nos abençoando. E quando a adversidade vem, parece que Deus se esqueceu de nós. Há uns versículos em Isaías muito interessantes. Não vos lembrei das coisas passadas. Isaías 43, 18 a 19. E depois você pode confrontar ou conferir Isaías 46, 9. Fala sobre lembranças passadas, né? A prosperidade trouxe para Jó uma certa ostentação, apesar da sua humildade, apesar da sua simplicidade, apesar de ser um homem justo e reto, aquela glória, aquela honra de passar na cidade, as pessoas o reverenciarem, dos jovens irem pedir o conselho a ele, isso elencou em Jó uma certa vanglória, né? Tanto que quando ele lembra do passado, ele lembra disso aí. Ele lembra disso porque ele era um homem que era procurado para aconselhar, pelo seu potencial financeiro, era um homem que era procurado para certas consultas financeiras, investimentos, numa linguagem de hoje. Então Jó era um guru econômico, pessoal, eu diria que até psicológico da sociedade da sua época. Porém, as intempéries vieram sobre a vida de Jó, recaíram sobre a vida de Jó. Ele perdeu tudo e, consequentemente, com a perca disso tudo, ele perdeu a glória, ele perdeu a posição. E quando ele está falando no versículo de número capítulo 30, versículo de número 1, ele diz assim: mas agora se riem de mim os de menos idade. São jovens que, numa linguagem popular hoje, são garotos de rua, largados, delinquentes, que antes reverenciavam Jó como aquele homem rico,
seu Jó, agora que aquele homem está perdido, caído lá no meio do monturo, lá no meio dos lixos, aquela molecada vai lá tacar pedra nele, zombar dele. E é por isso que Jó fala que o pai dessas crianças eram pobres, essas crianças eram mendigos, pessoas miseráveis, execráveis, e agora deles zomba. Ele fala assim, pessoas que eu não teria condições, né? Filhos de ladrões, filhos de pessoas miseráveis, filho de... seria hoje mais ou menos um filho da Cracolândia. Pais que não têm futuro nenhum, que têm filhos que provavelmente também não terão futuro algum. E essa turma é que vem sobre Jó agora também vilipendiá-lo, motejar da sua situação, né? Reconhecimento social mostra quando se perde dinheiro, perde-se o prestígio. Esse reconhecimento social, perde-se o dinheiro, perde-se o prestígio. Muitos homens caíram no anonimato, tiveram dinheiro. Por exemplo, jogadores de futebol. Você vai ver que Garrincha, reza a lenda que Garrincha morreu sem dinheiro nenhum. Reza a lenda que Miller, também outro jogador de futebol deslumbrante, aí também perdeu dinheiro. E consequentemente, quando a fama caiu, o dinheiro perdeu, ele quase nem é lembrado. Reza a lenda que Amaral, aquele homem meu caolho, que foi casado com uma japonesa, também perdeu dinheiro, perdeu a mulher e perdeu todo o prestígio. Então, toda a glória, todo o prestígio humano, toda a pomposidade humana, quando você perde ela, perde-se o seu caráter. Eram pessoas reverenciadas, eram nomes, homens de reverência, homens de atitude, mas perderam tudo, né? Passado nos traz boas lembranças e passado também nos traz lembranças ruins. Então você não pode deixar disso. Provérbios capítulo 29, Provérbios capítulo 20, que está no tomo 2, no tópico 2 aí da nossa lição. Provérbios capítulo 20, versículo 29, ele diz que o ornamento dos jovens é a sua força, a virilidade do jovem, e a beleza dos velhos são as suas cãs. Lembrar do passado fala de experiência. E contrastar esse passado, aquele homem que vivia cercado de pessoas, agora está cercado de mosca. Aquele homem que sentava em sofás, em lugares aconchegantes, agora está sentado no lixo, na cinza e no pó. Aquele homem que exalçava vigor, beleza, agora está miserável no meio da cinza. Aquele homem que tinha uma saúde perfeita, agora está cheio de chaga e sem expectativa nenhuma de vida. Como será que você se encontra neste exato momento? Qual a situação em que você se encontra? Aquele homem que as pessoas passavam, batiam palma e reverenciavam. Senhor Jó, Doutor Jó, Coronel Jó. Agora fala, aquele mendigo, aquele podre. E talvez pessoas que não conhecessem a história dele, a sua caminhada, falam assim, quem é esse mendigo? Esse asqueroso, esse nojento? E agora, Jó? A porta fechou, o povo se foi, os amigos se esqueceram. E agora, Jó? E agora, Jó? Sem luz, sem casa, sem dinheiro, sem amigos, sem família, sozinho no mundo, largado no monturo, pronto ao escárnio. E agora, Jó? E você, como se sentiria? Qual seria a sua posição? Trouxe-me à luz o filme A Rainha dos Condenados, que é uma pessoa que urge brigar pelo comando do mundo. Pessoa que teve um passado de glória, mesmo no mundo ofuscado, no mundo tenebroso, e que volta à tona de novo aí, segundo a história, para tentar dominar as questões do mundo. Quero me ater o parágrafo 3º, ou inciso 3º, como você queira entender, que diz, teria Deus abandonado Jó? E para isso, eu gostaria de ler com você
a nossa Bíblia Sagrada, no capítulo 3, capítulo 3 do livro de Lamentações, capítulo de número 3, para nos dar uma certa claridade nesse versículos de 22 a 29. Lamentações capítulo 3, versículo 22 a 29 diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é o Senhor para o homem. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus o pôs sobre ele. Põe a sua boca no pó, talvez assim haja esperança. Eu gostaria de ficar nos versículos 26 e o versículo de número 27. Versículo 25 e 26 diz: bom é o Senhor para os que por ele esperam, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. O versículo 27 ele diz: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Ou seja, existe um tempo oportuno de Deus. Só que também com esse tempo oportuno de Deus tem a persistência do homem. O homem tem que ser alguém persistente para estar na presença do Senhor. E esse abatimento, essa esperança, fala da expectativa, suportar o tempo da aprovação. O tempo de alegria, o tempo de prosperidade é grande, é muito. Mas também quando vira o tempo da aprovação, você tem que saber. Eclesiastes, se não me engano, ele diz assim, olha, ainda que o homem viva 1000 anos, e em todos eles se alegre, também há de lembrar dos dias de trevas e de angústias, porque eles serão muitos. Bom é para o homem aguardar pela providência de Deus, o tempo de Deus. O tomo 2, o segundo conceito, o segundo tomo aí, o versículo, a parte 2 aí, o parágrafo 2, ele fala sobre abatimento físico e abatimento emocional. O abatimento físico, nós temos o exemplo de Neemias, quando foi ter com o rei. Ele chegou no rei, o rei falou, está tudo bem, porque o rei já havia percebido ele com aquele semblante descaído, aquela situação decaída. Estava notável. Existem pessoas que quando estão abatidas, estão angustiadas, você olha para ele e você percebe que ele está melancólico, caído, quebrado. E Neemias não ocultou do rei. O aspecto emocional. Algumas pessoas têm algumas atitudes meia doida, meia louca. Jó rasgou os vestidos e se lançou à terra e começou a jogar poeira, cinza, terra na sua cabeça. Mordecai rasgou as suas vestes e começou, Mordecai ou Mardoqueu rasgou as suas vestes e começou a se humilhar. E Neemias disse, olha, não estaria eu triste vendo a situação de Jerusalém? Isso fala de conscientização emocional. E muitas pessoas, quando vem essa queda, quando perdem tudo isso aí, tendem a se tornar pessoas melancólicas, pessoas que vão entrar aí em doenças psicossomáticas, depressivas, angustiadas, querendo dar cabo da vida. Mas Jó ainda nutria a expectativa. Bom é para o homem esperar pela salvação do Senhor. O tomo 3 fala de Jó e as suas expectativas. O passado de Jó, sobre as suas expectativas, a pureza de olho, desde tenra idade, a pureza dos olhos. Você não vou colocar meus olhos sobre uma virgem. Fala de pureza sexual, fala de sexualidade pura, sem má intenção. O tomo B fala que desde a sua infância Jó foi educado a respeitar a viúva e a partilhar
com os órfãos as suas necessidades e a compactar com essas pessoas. Jó não era um homem omisso à sociedade, à sua época, esses problemas sociais da sua sociedade. E a parte C, para encerrar, ele fala da busca de Jó pela resposta de Deus. Capítulo 31, versículos 35 a 37. E isso nos traz o terceiro objetivo específico da lição, que é elucidar a insistência de Jó na sua defesa. Eu queria trazer aqui à tona agora para você o princípio, no jargão jurídico brasileiro, o princípio da ampla defesa. Esse princípio da ampla defesa é um direito que tem como base legal o artigo 5º, o inciso 55 da Carta Magna. Para quem não sabe, a Carta Magna é a carta que rege a Constituição Nacional e de cada país. Cada país tem uma Carta Magna que rege a sua Constituição. A Carta do Brasil foi promulgada a Constituição de 1988. Então, o artigo 5º, inciso 55 dessa Carta de 1988, da Constituição de 1988, que menciona que as partes têm para apresentar argumentos a seu favor, nos limites em que seja possível conectar-se, portanto, aos princípios de igualdade e contraditório. Ou seja, você vai oferecer a sua defesa e tem que estar amparado e preparado para receber alguma coisa contraditória no que você vai verbalizar ou alguma pessoa que vai se levantar contra você. O interessante, para nós concluirmos aqui, é que existe um conflito cósmico na história de Jó. E na antiguidade, na sociedade judaica, israelita, daquela época, não existia advogado de acusação. Se você não sabe, irá ficar sabendo agora, né? Não existia advogado de acusação. E como se daria a questão jurídica? O rei, o governador, o líder, o imperador daquela cidade, que era o homem que arcava com a sentença sobre aquela questão. E na realidade, quando a Bíblia fala assim, viste Satanás, que os filhos de Deus se apresentavam lá diante de Deus, que fala assim, você vai ser meu servo Jó? Ele fala, Satanás, de onde vem? Satanás vai fazer de rodear e de passear pela terra. Essa questão rodear era uma coisa que o rei fazia, passear e rodear, dar a volta para ver se o seu reino estava tudo bem. É um exemplo notório, nós vemos que a Bíblia diz que Davi passeava pelo alpendre do terraço lá do palácio e ele viu Batseba. Então esse passeio é para saber, era uma volta que o rei dava para saber se está tudo bem no seu reinado, na sua província. E na realidade o sentido real da palavra Satã significa acusador. Você vai ver isso aí, vai ver esse acusador, arbitrário, promotor. Não sei se você está entendendo essa linha de raciocínio. Mas quando você tinha um problema, você ia, olha, fulano tem um problema contra mim, ele me deve tanto dinheiro, ele me deve essa causa. Então você ia diante do rei, que era o juiz, era o prelado daquela cidade, e expunha o seu problema. E essa sua exposição tinha o nome de Satã, que você era o promotor, você era o acusador, você estava acusando que o sujeito A estava te devendo, estava em falta contigo. Então, quando os filhos de Deus se reuniam, a palavra Satã está querendo dizer que o acusador, o mentiroso, o promotor de desavença, de discórdia, se apresentou diante de Deus. E aí o rei ouvia ambas as partes e dava a sua sentença. Então, o sentido real da palavra Satã, quando nós vemos no Antigo Testamento, é justamente isso aí: acusador, promotor. Que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma ótima aula em nome de Jesus.